Acho que eu não gosto mais de obra. Realmente estou muito cansado de fazer obra. O problema é que eu só sei fazer obra. Eu já trabalho com obra há muito tempo, mas toda obra é a mesma coisa. Começa bem, vai indo e de repente no final embola tudo. Eu não consigo entregar essa obra no prazo, eu não sei o que acontece. Fala comigo, engenheiros e engenheiros líderes, sejam muito bem-vindos ao canal Construindo Além do Óbvio. E eu ajudo engenheiros como você a ter obras mais lucrativas no prazo, com equipes eficientes e autogerenciáveis. Meu nome é André Cardoso e eu sou especialista em reformas de alto padrão e consultor Lean Construction. E no tema de hoje é: cansei de fazer obra, o que eu faço? Gente, é muito comum você se deparar com esse momento. Inclusive, o motivo de eu estar vindo fazer esse vídeo aqui com vocês é que eu tive um papo com alguns amigos meus, 5 em particular, e todos estão na mesma situação. Todos estão cansados, todos estão sobrecarregados, sabem, estão no final, a grande parte deles estão no final de obra e vão começar outra em breve, mas eles estão sempre naquela situação de estresse de final de obra. É muita gente, é um amontoado em cima do outro. É o cliente insatisfeito, sem reconhecer, sem valorizar o esforço que você fez. Mas será que você está fazendo tudo que você poderia fazer? Ou será que você sempre tocou obra dessa forma porque você aprendeu a tocar obra dessa forma, assim como eu aprendi a tocar obra dessa forma, e nunca chegou e parou a olhar para o lado para ver alguma outra solução, alguma outra forma de pensar que não seja aquela mesma forma de sempre? Talvez esse vídeo não seja para você, ou fica aí até o final para você de repente não se deparar com esse tipo de situação aí num futuro bem próximo. Porque quando a gente fala de obra, realmente obra é uma coisa difícil de lidar. A gente está trabalhando com sonhos, a gente está trabalhando com expectativas, a gente está trabalhando com pessoas. Cada pessoa tem um jeito de lidar, cada pessoa tem um ritmo de tocar. Então, é muito difícil você, como engenheiro, que aprendeu A mais B, 1 mais 1, ter que lidar com fatores sociológicos, fatores humanos, né? E por mais que você tenha uma longa carreira aí, 10, 15 anos pela estrada, muitas vezes você nem parou para pensar muito bem isso. Assim como você, os colaboradores também são muito desvalorizados. E um dos motivos de todo o problema estar acontecendo é esse desencontro, é essa falta de reconhecimento de tantas partes. E é isso que eu quero trazer um pouco para vocês. E assim, eu falei para vocês que eu conversei com 5 engenheiros amigos meus, né? E em particular, um deles foi o que mais me chamou a atenção e que mais me fez querer vir aqui conversar com vocês, para saber realmente se alguém de vocês está passando por isso. Então, se você está passando por isso, já comenta aqui. Aproveita e se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Eu vou estar sempre trazendo formas mais eficazes de você tocar sua obra e pelo menos eu vou trazer uma outra perspectiva e com certeza bem diferente desse jeito tradicional que você tem tocado obra até hoje. E o intuito aqui não é deixar complexo, não é trazer mais um controle, trazer mais uma forma, mas sim aproveitar todo o conhecimento que você tem, toda essa dinâmica que você já sabe que a obra funciona e polir, né? A gente exatamente ajustar as pontas e deixar um pouco mais maleável, um pouco mais digerível para você poder tocar uma obra mais fluida, uma obra que seja um pouco mais eficiente, um pouco mais gerenciável. A gente sabe que como engenheiro a gente tem diversos papéis que envolvem saber o projeto, envolvem lidar com o cliente, envolve lidar com o arquiteto, envolve conferir um serviço, envolve contratar pessoas, envolve muitas vezes, se você é um engenheiro empreendedor, fazer o marketing da empresa, né? Você se preocupar com o financeiro, você se preocupar com o comercial, você se preocupar com uma prospecção. Gente, é muita coisa na nossa cabeça. Então, esse é um dos motivos de você estar super sobrecarregado, porque você acaba carregando tudo aqui e só aqui, né? Se você for perguntar para qualquer outra pessoa da obra, você acha que qualquer outra pessoa da obra sabe 30% do que você está sabendo, né? E quando eu falo isso, eu não digo só os pedreiros, ajudantes, às vezes mestre, às vezes um coordenador que tem diversas outras obras e também está super atolado. Então você, como coordenador, se estiver assistindo esse vídeo, seja bem-vindo. Então, gente, a ideia realmente é a gente começar a ter uma comunicação melhor, a ter uma visualização melhor dos processos. Uma vez que a gente tira esse emaranhado de informação da cabeça e coloca em algum lugar, coloca de uma forma organizada, que é o que eu vou falar um pouco hoje, você começa a saber por onde eu vou, para onde eu vou, o que eu preciso fazer para chegar lá. Porque, gente, é muito importante vocês entenderem que
Não adianta você esperar que o empreiteiro chegue no local que você quer, quando você quer. Se você não fala para ele como chegar até lá, você só fala para ele que tem que chegar até lá. Você percebe essa diferença? Então, por exemplo, quando a gente está precisando passar o planejamento semanal ou mensal, a gente vem e cobra e fala, ó, cara, a gente tem que entregar essa pintura desse apartamento essa semana. Ou tem que entregar a pintura de tal coisa essa semana. Tá bom, beleza. Mas será que não vale entrar um pouco mais, ser um pouco mais específico? É isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Já tô dando muito spoiler, me apressando. E aí eu pergunto para vocês: será que o problema é a obra? Ou será que é o problema da forma como a gente tem tocado a obra? Porque eu fico pensando, se tem tanta gente insatisfeita com obra, mas está fazendo obra, talvez o problema não seja a obra. Porque, gente, vamos combinar, é muito, ao mesmo tempo que é difícil, é muito prazeroso você ver aquela casa, aquele apartamento tomando forma, né, saindo do cinza para o branco, saindo do branco para o acabamento, né, entrando numa cenaria. É muito gostoso de ver isso. Né? Quem realmente se identifica com isso sabe o quão é prazeroso esse momento. Mas, ao mesmo tempo, ele deixa de ser prazeroso quando a gente tem muitas dificuldades no final da obra, que é o que sempre acontece. Naquela reta final, que deveria ser 2, 3 semanas, se tornam às vezes meses de retrabalho, de trabalho, de secando gelo. Vocês já ouviram essa expressão secando gelo? É basicamente isso. Já tentou secar gelo? Então, assim, é isso. É difícil. Então, gente, a ideia aqui e a ideia que eu tenho para trazer é como a gente pode trabalhar de uma forma diferente. Gente, longe de mim falar que tudo que vocês estão fazendo está errado, tá? Quando eu falo que talvez é a forma como a gente está tocando obra, não quer dizer isso, tá? Não quer dizer que vocês estão fazendo tudo errado. Absolutamente. Não me leve a mal. Mas vocês já pararam para pensar como os tempos mudaram? Como hoje em dia está tudo mais rápido? As informações são mais rápidas, né? As definições têm que ser mais rápidas. E a obra não está conseguindo acompanhar esse ritmo. A obra está presa lá, naquele tempo. Uma forma de planejamento que funcionou e que talvez hoje não seja tão eficiente. Pode até funcionar em alguns momentos, mas ele não é muito eficiente, ele não é sustentável. Então, esse é o primeiro ponto. Você consegue entender que o mercado mudou, que a forma da gente tocar a obra tem que mudar junto, tem que se adequar junto. Né? Olha a diferença de um celular de 10 anos atrás para o celular de hoje. Olha o nível de internet de 10 anos atrás para uma internet de hoje. Né? Onde é que a gente vai parar? Está cada vez mais acelerando, num crescimento exponencial. E o que acontece? A quantidade de obra também está crescendo. Mas a qualidade e a execução não estão vindo junto. E está tendo muita gente satisfeita e está tendo muita gente falando que obra é só problema, que obra é sujo. E é triste ouvir isso, porque é a nossa profissão, é o que a gente escolheu. Vamos fazer alguma coisa a respeito. Vamos fazer alguma forma diferente de pensar e trazer uma melhora para a obra. E o primeiro passo de você fazer isso é tentar entender um pouco mais as pessoas que vocês trabalham. Gente, vocês passam meses, quiçá anos com aquelas mesmas pessoas. Né? A última obra que eu toquei, eu fiquei 2 anos no apartamento. Você cria uma relação com a pessoa. Só que, ao mesmo tempo que você cria uma relação com a pessoa, você acaba se esquecendo de controlar certos aspectos da obra nessa correria, nessa parceria. Né? Então, vamos botar a cabeça para pensar e tentar organizar as ideias nesse vídeo que eu quero trazer para vocês. E principalmente, quem souber aproveitar isso, essa informação, entender essa informação, vai se destacar muito dentre tantas empresas, dentre tantos engenheiros que tem no mercado. Porque o Lean Construction nada mais é do que um sistema de gestão competitivo.
E por que ele é competitivo? Porque ele vem com o intuito de reduzir gastos, reduzir recursos, otimizar o tempo e entregar um produto tão bom quanto ou melhor. Isso nada mais é do que você ser competitivo. Você é uma empresa que está batendo nas outras, você está em cima. É uma forma de pensar diferente. E o Lean, ele não é uma forma complexa de pensar, pelo contrário, é uma forma simples. Mas a dificuldade que você tem nele é de quebrar paradigmas de que obra é sempre aquela mesma coisa, de que algo novo não funciona, de que ninguém nunca fez isso. Gente, tem um monte de gente fazendo isso. Ah, André, mas tem um monte de gente fazendo para reforma, construção? Não. Tem um monte de gente, empresas grandes que eu faço consultoria para predial, pessoal tendo economia de milhões no orçamento, economia no prazo. Por que a gente não traz para reforma e para construção de casa? Eu estou aqui para isso. Eu quero trazer isso para vocês. Eu toquei uma obra de altíssimo padrão, ainda toquei uma obra paralela e consegui entregar no prazo. Então é você se preocupar com alguns detalhes durante essa obra. Tá bom? Então, vamos ficar com isso em mente, que os tempos são outros e que o ritmo é outro. Não necessariamente você precisa estar super acelerado e fazendo tudo ao mesmo tempo. Pelo contrário, tá? Pelo contrário, vocês vão ver que a ideia não é essa. E, gente, assim, vamos dar uma refletida de como que a gente tem tocado obras nos últimos tempos. Né? A gente contrata um empreiteiro, o empreiteiro acaba não atendendo uma expectativa porque ele recebe pouco, porque a princípio ele tem uma mão de obra fraca. E o que acontece? A gente bate, cobra, e quero prazo, e tem, cadê o pessoal aqui, eu preciso de gente aqui. E nada acontece. Por que você acha que nada está acontecendo? Você acha que é só porque o cara não quer? Ele não quer ganhar dinheiro. Ele não quer botar gente lá para poder resolver esse problema. Sinceramente, acho que a pessoa se coloca no mercado, cria uma empresa, coloca o seu nome no negócio para não querer entregar uma coisa. Gente, eles têm dificuldades. Por mais que eles estejam há anos na construção civil, eles têm dificuldade. E a pior coisa que a gente pode fazer é só cobrar, cobrar, cobrar. Sendo que muitas vezes a gente não dá condição de trabalho para eles. E quando eu digo condição de trabalho, não quero dizer só um ambiente limpo e higiênico. Eu quero dizer frente de serviço. Será que a gente está criando um ambiente positivo, um ambiente onde ele consiga entrar e fazer o serviço todo sem interrupções? Será que eu conferi todo o projeto suficiente para gerar um retrabalho a menos para ele e que, consequentemente, vai ser um ponto positivo para mim? Você já parou para pensar que o que acontece no final da obra é porque, ao longo de toda a obra, você vai rompendo, você vai estendendo pequenos prazos todos os dias que você não percebe que estão se estendendo por uma falta de acompanhamento, não de ir ao campo, mas de você entender o porquê não aconteceu aquele serviço. Se você fez um planejamento semanal e você, ao final dessa semana, você não acompanha o que foi feito e o que não foi feito, e ao você entender que não foi feito certos tipos de serviço, qual o impacto que isso vai gerar, se você simplesmente só reprogramar e pronto, a sua bola de neve só vai tender a crescer. Ah, mas foi só um serviço aqui que ele não conseguiu fazer. Ah, mas foi só um detalhezinho que aqui faltou uma conexão para terminar o banheiro, ele faz amanhã. E aí é meio-dia amanhã, é meio-dia no dia seguinte, é um dia no outro dia, e você já tem 2 dias, e você tem 3, você tem 4, e a sua bola de neve está aumentando. E sabe por quê? Porque você não tem um acompanhamento diário e semanal efetivo. Eu sei que você deve ter o seu controle
no Excel, alguma planilha, e que você deve ter o seu Gantt bonitão pendurado na parede. Mas você olha, você entende qual é o impacto que isso está causando de fato, de você não cumprir essa tarefa. E mais, ao você entender que não foi cumprida aquela tarefa, será que você consegue dizer se ele foi improdutivo ou se a culpa foi de repente sua de não ter dado uma condição de trabalho boa, de você não ter feito um ambiente mais limpo, um ambiente mais organizado, um material mais próximo do local de trabalho? A diferença do sistema tradicional e o sistema Lean é essa colaboração. Não existe culpado, não existe você apontar o dedo, não existe o responsável. Existem os responsáveis por algum serviço. Então, se a meta da obra é entregar a obra tal mês e tal ano, a meta não é só do engenheiro. A meta tem que ser da equipe inteira. Então, toda a sua equipe precisa estar presente no planejamento. Toda a sua equipe precisa participar do que está funcionando e o que não está funcionando. Se você não tem discriminado o que está acontecendo, a causa raiz do porquê não está acontecendo, e você não resolve esse problema, ele vai só acontecer semana sim, semana não, dia sim, dia não. E você está só gerando uma bola de neve novamente para você. Então, a partir do momento que a gente sabe que obra é muito imprevisível, que obra existem diversas variabilidades, você precisa ter um controle mais micro. Você precisa pregar o seu cronograma, a sua meta mensal, o seu planejamento semanal e você olhar diariamente para você ter uma resposta mais rápida para algum problema. Ah, André, não, diariamente não tem como, eu vou ficar todo dia falando com eles tarefa. Gente, roda a obra durante um dia normal e eu tenho certeza que você vai encontrar, às vezes, um cara mexendo no telefone, um ajudante esperando o pedreiro terminar um serviço ou receber alguma função. Existem diversos campos abertos, diversas possibilidades de melhora. A gente tem equipe para isso, mas a gente não explora ao máximo a mão de obra que a gente tem. A gente já parte do pressuposto que eles são fracos, que eles não têm a capacidade de gerenciar o próprio negócio. E quando eu falo gerenciar o próprio negócio, se o pedreiro sabe que ele tem que tomar conta da parede do reboco, cara, aquele é o ambiente de trabalho dele. Ele precisa saber quanto saco ele usou, o quanto ele vai gastar, o que ele vai precisar, se esse material vai render durante a semana toda. Essa responsabilidade não deveria ser só sua, tem que ser dele. Mas a partir do momento que você só cobra ele para fazer alguma coisa, e não é específico, e você não traz ele para jogar com você, ele só vai ficar fazendo o que você pede e o que o carregado pede. E muitas vezes você vai pedir uma coisa e ele vai acabar fazendo outra. Porque às vezes ele não entende, você não consegue entender que eles não entendem. O óbvio muitas vezes não é óbvio. O óbvio precisa ser dito, precisa ser explicado. Então, através das metas diárias, você consegue ir quebrando essas barreiras que existem entre o engenheiro e o pedreiro, o engenheiro e um ajudante. E, gente, vocês devem estar pensando assim, cara, eu tenho uma relação muito boa com a minha equipe. Eu também tinha. Eu não estou falando de você ter uma relação boa, mas eu estou falando de você engajar eles de uma forma que vai explorar o conhecimento dele, explorar a capacidade que ele tem, vai desenvolver aquela pessoa para exercer um pouco mais. E não é nada além, é nada mais do que o serviço que ele tem que fazer e procurar fazer da melhor forma possível. Sabe, entende? Então, se ele tem que fazer uma parede, como é que ele pode fazer da melhor forma possível? Né? Ele garantindo uma conferência junto com você, porque se você não tiver tempo de conferir naquele detalhe, ou se você esqueceu, ele vai estar conferindo também, então você tem uma dupla checagem. Agora, se fica tudo nas suas costas, você tem que toda hora estar liberando cada cantinho, isso vai sempre te sobrecarregar. E novamente, eu sei que é uma
é uma dificuldade cultural a gente entender isso. E eu não estou falando que é fácil, que é moleza, mas se a gente não der o primeiro passo em busca dessa melhora, em busca desse desenvolvimento da nossa equipe, a gente vai continuar sobrecarregado, a gente vai continuar cansado, a gente vai continuar esgotado. Então é isso que eu quero para vocês. E uma outra coisa que eu acho que acaba sendo um dos pontos mais comuns que acontece na obra é que a gente só foca na execução. Ou seja, será que a execução está sendo perfeita? Será que ele está fazendo aquilo daquela forma como tem que fazer, está no prumo? E isso é muito importante. É lógico, que isso dá o acabamento final da obra. Só que você acha que a sua obra ficando bonita, mas sendo entregue em 3 meses, você acha que seu cliente vai ficar mais satisfeito ou menos satisfeito? Você acha que ele vai falar assim, não, beleza, ele atrasou, mas entregou uma obra de capricho? Não, ele vai lembrar da experiência ruim. Porque a gente não lembra de fatos de visual, a gente lembra do sentimento. Então, se ele se sentiu mal, se ele se sentiu de alguma forma prejudicado com aquela obra, ele vai se lembrar daquilo. E tudo que você fez de boa feitoria não vai ter sido tão significativo. Então, gente, a gente tem que sim aprender o executivo, tem que fazer o executivo, mas o executivo é a parte mais fácil de você aprender. Existem técnicas para você conferir, existem formas para você fazer um checklist. Agora, você engajar uma equipe, você olhar o planejamento a fundo, olhar o que está sendo feito, resolver um problema de fato e não um sintoma daquele problema. Porque quando a gente resolve um retrabalho só por resolver, é como se a gente estivesse tomando um medicamento para dor de cabeça. A gente está resolvendo aquele problema pontual. Mas você entendeu por que chegou naquele retrabalho? Será que aquela trinca foi uma coisa atípica ou será que eu fiz algum procedimento que gerou aquela trinca? Será que aquele meu vazamento foi um problema que foi pontual ou será que é um procedimento que eu estou falhando? Então são esses tipos de situações que você tem que se perguntar o porquê e como fazer da melhor forma. E se não deu certo, por que não deu certo. E um ponto muito importante de quando você está desenvolvendo pessoas, que você está capacitando pessoas e treinando elas, não adianta você simplesmente entregar uma solução de mão beijada, porque você não vai fazer ela pensar. Você tem que instigar essa resolução do problema, perguntando. Então, ao invés de um pedreiro chegar, André, como é que eu faço isso aqui? Vai lá no campo com ele, vai olhar o serviço, entende o que você precisa fazer, você já sabe o que precisa fazer e tenta guiar ele através de perguntas como ele poderia fazer. E se ele realmente não estiver chegando naquela solução que você quer, você sugere. Faz uma sugestão tipo, cara, eu acho bom o que você está falando, mas e se a gente for por tal caminho? André, puta, mas é chato ficar fazendo isso. Gente, a gente está lidando com pessoas. A gente está lidando com vontade das pessoas. Muitos deles estão lá só pelo dinheiro. E a única forma da gente bater o dinheiro é a gente criando um ambiente agradável, um ambiente positivo, um ambiente bom. Então, teve algum vídeo passado que eu comentei. Será que você está criando um ambiente agradável? Será que você traz de vez em quando, de repente, um café da manhã para sua equipe? Se você compra uma Coca-Cola de vez em quando, cara, gente, um valor irrisório, que traz uma felicidade grande. Né? O fato de você estar fazendo a sua meta diária, que você está trazendo aquelas pessoas para olharem o que está acontecendo na sua obra, né? Na obra deles. Mostrar, gente, olha que legal que a gente está construindo, mostrar um 3D, né? Realmente reconhecer o valor do serviço dele e mostrar para ele o valor do serviço dele que ele não sabe. E, gente, a diferença do valor e preço é que o valor é o que você leva e o preço é o que você paga. Então, qual o valor que o pedreiro está levando?
Qual o valor que ele está gerando? O que ele está entregando? Porque o preço ele está recebendo. Mas o que ele está entregando de valor para o cliente? E o Lean, ele olha na ótica do cliente. Ele bota o cliente no centro do sistema e pensa, o que o meu cliente precisa? O meu cliente precisa da obra entregue, no prazo, no custo, na qualidade. E para fazer isso, eu preciso organizar algumas áreas específicas. Então, por exemplo, tem um vídeo sobre restrições que eu postei aí anteriormente. O que são as restrições? As restrições nada mais é do que você pensar tudo aquilo que te impede de começar um serviço no seu prazo. Será que eu estou com a mão de obra contratada? Será que meu material está na obra? Será que vai dar tempo de chegar? Eu planejei no tempo certo? Será que eu tenho o método correto? Será que o drywall que eu vou usar vai ser um drywall convencional ou vai ser o impermeabilizado? Um drywall verde, que é um drywall à prova d'água, né? Que é resistente à água. Então, são métodos. E além dos métodos, a gente tem a forma por onde, qual o caminho que eu vou seguir. Não adianta vocês falarem, olha, eu preciso desse quarto aqui até sexta-feira, hein, gente? Vamos lá, vamos lá. Sexta-feira tem que estar pronto isso aqui, de qualquer jeito. Cara, isso é o sistema tradicional de você estar assim, ó. Você está só mandando. No sistema colaborativo, no sistema Lean, você norteia. Você dá metas específicas para a pessoa seguir o caminho que tem que seguir. Nossa, André, mas aí vai ser muito trabalho para mim. Não vai. Não vai. O problema é você achar que você tem muito trabalho no começo. Só que a partir do momento que você começa a desenvolver isso, as pessoas vão tomando consciência, elas vão tendo mais autoridade, mais autonomia na obra para poder tomar certas ações. Isso deixa elas confortáveis, deixa elas trabalharem de uma melhor forma. Isso vai gerar menos sobrecarga para vocês. Então vocês precisam começar a pensar dessa forma. E se você está gostando desse assunto, já comenta aí, André. Cara, tá demais, tô adorando essas informações. Ou, cara, André, eu acho que você está viajando. Realmente não tem nada a ver com o que você está falando. É isso, gente, democracia, né? Mas eu, como consultor Lean e passo por diversas construtoras, eu vejo a melhora em cada setor. Né? Outro dia, inclusive, foi muito emocionante até, e eu te digo que é emocionante mesmo, gente, não é balela, não. É emocionante porque as pessoas que trabalham em obra são pessoas muito humildes. E às vezes nos pequenos atos a gente traz uma sensação muito boa para essas pessoas e acaba trazendo para a gente também de forma natural. Né? Então, a gente fez um treinamento muito legal sobre Lean, né? Era uma parte do tema do Lean, e a gente pediu para chamar todos os encarregados. E aí, na hora que chegou todos os encarregados, a gente estava dando treinamento e a gente parou um pouco para ouvir cada um. Gente, vocês conhecem o Lean? Já ouviram falar? Qual é o seu nome? Qual é a sua história? Conta um pouquinho. Aí a gente foi rodando, foi explicando, foi contando um pouco da filosofia. Sempre voltava para eles perguntando, gente, está entendendo? O que vocês acham daqui? O que acontece na obra? Como é que vocês fazem? E se vocês fizessem dessa forma? E aí, ao final desse encontro, né, desse treinamento, a gente faz um handshake, que nada mais é do que uma auto-reflexão, e a gente pergunta quais são os pontos positivos e os pontos negativos. E um dos pontos positivos que esse encarregado falou foi, cara, eu trabalho em obra há 18 anos e eu nunca tinha participado de uma reunião da engenharia. Gente, assim, sabe? Por quê? Porque normalmente ele participa para ser cobrado. Ele participa para ser apontado o dedo. Cara, você não está conseguindo fazer. Você tem que fazer tal coisa. Então, uma vez que a gente chamou eles não só para apontar o dedo, mas para tentar elevar um pouco a capacidade de conhecimento deles, ele reconheceu e foi muito emocionante a forma como ele falou. Então, são pequenos gestos, gente. É passinho de cada vez que a gente vai conseguir mudar esse sistema tão cansado, tão antiquado, que é esse sistema tradicional de obra.
Por isso eu chamo vocês para vir para o Lean, porque o Lean vai mudar e quem pegar esse trem agora vai aproveitar ao máximo essa mudança. Não vai ser fácil, pelo contrário, vai ser difícil, mas, gente, já tá difícil. Se já tá difícil, não vai piorar, só tende a melhorar. Então, vem comigo e se você gostou, me segue para mais conteúdo como esse. Falou!